Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. E aí galerinha, tudo bom com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo do nosso projeto de leitura do Stephen King. E dessa vez, sem mais delongas e sem mais enrolação, eu trouxe para vocês Jogo Perigoso. Eis a capinha da vez. Espero que vocês tenham gostado dessa capinha. Foi lançado então originalmente em 1992 pela nossa já conhecida Viking Press. Já que ele só veio chegar em 1995 pela Francisco Alves, do Brasil. Esta versão que eu li, inclusive, é a da Francisco Alves. Agora vamos trazer para vocês rapidamente qual que é a ideia central ali, o premeio, o centro desse livro, para que vocês possam vir comigo e aproveitar depois as escolhas literárias que ele fez. Então, o que é que dessa vez nós encontramos no livro do Stephen King? Uma coisa absurdamente nova e uma coisa absurdamente genial. Nós damos de cara com a nossa personagem principal, Dolores Claiborne, que, claro, no original dá o nome do livro, né? A tradução brasileira é uma magnificência na hora de traduzir os títulos. Então, nós lidamos com a Dolores Claiborne numa delegacia prestando depoimento. E por que ela está prestando depoimento, meus colegas leitores fiéis? Simplesmente porque ela está sendo acusada de ter matado a sua empregadora, a Vera Donovan. Claro que ela está sentada para explicar o que aconteceu. E quando ela começa a explicar o que aconteceu, na realidade a gente vê que ela vai ter que, para se livrar de uma acusação, ela vai ter que confessar um outro crime. Revelado isso, nós vemos então que ela começa a contar a história dela desde que ela era jovem, desde que ela casou-se com Joey St. George e virou Dolores St. George. Ela não teve uma vida fácil, não, senhor. Eles tiveram 3 filhos e esses 3 filhos eram basicamente sustentados e educados pela Dolores, porque o marido bêbado, picaretão, né, que não fazia nada, só pegava o dinheiro e gastava com bebida. Então ela tem que acabar dando um jeito nessa situação, né? Nós temos ali então ela relatando como ela conseguiu dar um para-te quieto nos ataques violentos do marido e como ela descobriu outras coisas, e essas outras coisas fizeram com que ela acabasse por cometer um crime. Nessa história, seja lá o que aconteceu, seja lá como ela planejou esse crime, aconteceu no eclipse. E é mais ou menos quando a gente vê ou percebe a ligação que a Dolores pode ter formado com a Jessie. Mas isso eu falo depois. Nesse momento, se você quer saber todo o trauma que a Dolores passou, como ela explica a morte e como ela lidava com essa mulher que era empregadora dela e como ela lidava com o marido dela, vocês vão pegar esse livro, que não é muito grande não, só tem 280 páginas, ele é bem facinho de ler. Vá lá, pega o calhamaço e volta aqui para debater comigo. E agora que eu acabei de resumir para vocês o que é a ideia central de Eclipse Total, vamos trazer as escolhas que o Stephen King pode ter, na minha singelíssima e humilde opinião, escolhido para escrever esta obra-prima. Sim, primeiro que ele já começa de uma forma nova, como eu já falei, ele adora experimentar com os leitores dele, e essa foi mais um experimento que, na minha singela opinião, deu certíssimo. É um livro curiosíssimo, porque ele não tem capítulos, ele é narrado de forma contínua. Sim, nós temos basicamente o que eu definiria como um monólogo. Por que eu falo monólogo? A visão do livro é a da Dolores, então nós temos aí um narrador em primeira pessoa. E a forma como ela conversa é muito, muito legal. Porque ela está no presente prestando esse depoimento e ela às vezes tem que conversar com o xerife, com o delegado ou com a repórter que está gravando o depoimento. Só que assim, não há um diálogo precisamente com essas personagens, né? A gente só ouve o que seria
um lado da conversa, imagina que você está falando no telefone e você só ouve um lado da conversa. É mais ou menos isso que a gente presencia em Eclipse Total. E eu vou falar para vocês, ficou muito show de bola. Se eu falar ou explicar em técnicas, talvez a mais utilizada aqui nesta obra tenha sido, obviamente, o flashback. Uma vez que, desde o início, Dolores deixa claro que para que eles entendam a alegação dela agora, no presente, ela vai ter que explicar o passado. E para explicar o passado, vamos ter de usar um flashback, né? Então, sem sombra de dúvidas, essa é uma técnica escolhida por ele para poder contar e nos situar corretamente no decorrer da história. E aí, nós chegamos então a comentar sobre o final, sobre o arremate desse livro. Como eu comentei, é uma narração contínua, então o final do livro é o final da história da Dolores. O que é muito bem estruturado, diga-se de passagem. Ele segue bem certinho, é bem fluido e se encaixa completamente. Porém, a escolha de arremate do Stephen King eu achei meio... mais ou menos. Por quê? Porque ele escolheu, na verdade, contar o que acontece depois por recortes de jornal. Então ele põe a matéria que aconteceu com a Dolores, ele põe matéria do que aconteceu com a cidade. É a forma dele situar sobre o depois de toda aquela história. E pra mim, na verdade, não fede nem cheira. Mas a obra em si, a história dela em si, até ela chegar naquele ponto, é sinceramente genial. E se você me perguntar se eu indico, é óbvio que eu vou indicar. Só vou fazer a mesma ressalva que eu fiz no vídeo anterior de Jogo Perigoso. Se você começou lendo o Jogo Perigoso, leia Eclipse Total logo em seguida. Mas se você começou com Eclipse Total, não tenha medo, pega Jogo Perigoso e lê também, que você vai entender certinho as conexões entre as duas histórias, uma vez que elas eram para ser um livro só, mas devido à vida e às circunstâncias, o Stephen King teve que publicar os livros separados. Falando em publicar e falando em coisas curiosas, vamos trazer para vocês as curiosidades que esse livro pode ter desenvolvido. A primeira delas, claramente, é que foi adaptado para um filme. Não me diga. Sim, foi produzido em 1995 um filme com o mesmo nome do livro, Dolores Claiborne. Aliás, esse é o título original, não se esqueça. Foi dirigido pelo Taylor Hackford, que é uma peça do mundo cinematográfico que esta pessoa que vos fala não conhece, mas foi estrelado pela Kate Bates, que, caso vocês não se lembrem, é a mesma atriz de Misery, Louca Obsessão. Dizem as más línguas, vulgo ou Wikipedia, que a personagem da Dolores foi escrita para Kate Bates, mas eu acho que não bate ali a cronologia não. Então vamos deixar esse boato morrer por aí mesmo e vamos apenas apreciar a afirmação que esta sim é verdade, que o Stephen King se impressionou com a atuação dela desde Misery. Fora isso, nós temos as referências interliterárias, que nesse caso é única e exclusiva com o Jogo Perigoso. Porque, né, era para ser um livro só, e aí ele dividiu, e essas coisas todas, né. Nós não temos referências geográficas literárias, porque Eclipse Total se passa numa ilha, não é nem de perto no Maine, não é nem de perto nas nossas adoradas cidades de Derry, Castle Rock, essas que vocês já conhecem se vocês estão me acompanhando há um determinado tempo, né? Outra coisa que eu descobri, que eu fui atrás para ver se tinha mais alguma coisa tchan nessa história, mas não tem, é que o livro é dedicado à mãe do Stephen King. Então eu achei bem bonitinho e até com relativo sentido que tenha sido dedicado a ela, uma vez que a história é sobre uma mãe guerreira e sobre uma mãe que só quer o melhor para os seus filhos. Então eu acredito que a mensagem ali bem implícita é: mamãe, você é uma guerreira. Esse vídeo vai ficar
bem curtinho, porque não tem muita coisa para falar a respeito. O resumo foi rápido, as técnicas também foram rápidas, porque ele não divagou muito, apesar de ser uma novidade. E as curiosidades são bem pouquíssimas, né? Mas eu não podia deixar de ir embora sem comentar com vocês. E eu vou começar a ler agora nada mais, nada menos do que mais um clássico do Stephen King, que é Insônia. Vem conferir comigo o que esse distúrbio sonolento pode fazer com a gente. Aliás, você aí do outro lado da telinha pode me ajudar se inscrevendo no canal aqui nessa bolinha. Não se esqueça. Também, se quiser, pode ver este vídeo que eu achei bem legal. Esse vídeo que eu também achei bem legal. Certo, meu leitor fiel? Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!